Olá, sejam bem-vindos a mais um programa da RS Play. Eu sou Marco Marzola e você está no Papo de Terapeuta. Essa visão da neurociência e da farmacologia, que é a psicologia que trabalha a gente através da alma. Prepare-se para entrar nesse mundo de saúde e bem-estar. do próprio processo de estudo do trabalho de psicotrauma. Modificando todo o excesso de onda eletromagnética artificial que nós temos nesse ambiente. Nós trazemos assuntos desde a ancestralidade até as técnicas mais modernas. Olá, sejam todos bem-vindos a mais esse programa aqui na RS Play. Hoje temos um programa especial para vocês. Eu sou Marco Marzola e você está no Papo de Terapeuta, hoje com a Tânia Baialardi. Tânia, por favor, se apresente para nós. É um prazer estar aqui, nessa capital do estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Seja uma muito cidade bem-vindo. que já diz tudo, né? Uhum. É um porto, nesse Guaíba lindo, onde tem um dos maiores pôres do sol do planeta Terra, lindíssimo, né? E alegre, né? Um povo alegre, festivo. Eu sempre digo que as mulheres daqui se vestem num colorido lindo, têm uma leveza e são muito bonitas e muito versáteis, né? Sim. Eu sou um ser que veio ao planeta Terra, como todos nós. Estou Tânia Mara Baialardi Azambuja, filha de 2 gaúchos do Alegrete, e como bons gaúchos, eles transcenderam, caminharam e foram parar na cidade de Curitiba, aonde eu, a segunda de 4 meninas, e um barão que não se chegou à terra na formação total, Silvio e Delcy, grandes guerreiros da luz, né, que estiveram no planeta um tempo, o Silvio muito pouco, Delcy já transcendeu, mas também viveu muito, 80 e poucos anos, e estou realmente muito feliz de estar sendo uma caminhante do planeta. A Tânia começou muito menina a querer fazer arte, eu sempre fui uma criança totalmente fora de um contexto, hoje me reconhecendo quem estou e sabendo quem sou, da onde vim, da estrela, do cosmos, do universo e fazendo parte de tudo isso, eu cheguei de volta ao Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha. Então, eu morei em Curitiba, casei, tive 2 filhas, né? Não tenho, porque ninguém é de ninguém, mas 2 lindas meninas me escolheram, casadas, 5 netos, 2 genros muito amorosos. Depois, pela caminhada pelo planeta Terra, eu encontrei lá em Xaxim um filho do coração, que caminhou comigo. Desse filho surgiu também a Fernanda, que é uma filha de alma, que conheci aqui na Serra Gaúcha. Quando a gente tem um entrelace entre um casal, há um período de tempo onde as 2 mentes criam um propósito e se juntam, que é o casamento. Sim. Quando as 2 mentes se separam e cada uma tem um propósito, que é justamente a energia que nos une ou nos separam, ele seguiu a vida e eu segui em busca de mim mesma através de um encontro que eu tive com a Tânia no ano de 94, quando eu morri e voltei. Eu tive uma EQM e estive realmente do outro lado e comecei a me buscar e entender esse propósito. E aí comecei a minha caminhada, vim parar na Serra Gaúcha através da cidade de Candelária, no Carnaval de 2004. Em 94 eu morri e voltei, 2004 eu vim parar na Serra Gaúcha e comecei esse reencontro de estar novamente na terra que abraçou meus pais e que me levou a retornar aqui. Eu sou uma caminhante, hoje eu habito, o meu ponto fixo é na cidade de Farroupilha, né? Mas morei muitos anos em Caxias, onde fiquei por abrir uma casa, um centro holístico, o Semeando Luz Estelar, que tem a sua base, que já vai completar 17 anos. E depois, na pandemia, eu senti que eu tinha que ir embora, mas eles pediram que eu ficasse, a galera, mais 3 anos na Serra, já se passaram quase 5, e eu continuo agora morando há 4 anos na cidade de Farroupilha. Acho que falei muito. Pelo contrário, é uma história linda. É uma história de vida, né, Sim. Marco? Eu acho que
realmente a gente tem um contexto tão lindo, né, de reencontro. Pelo que eu entendi, após essa sua férias forçadas, assim, que a senhora foi e voltou, Aham. foi a partir dali que houve essa conexão mais forte, pelo menos, com o mundo espiritual, com Sim. numerologia. O que aconteceu, Marco? Na realidade, nós temos um processo na Terra que ele é cíclico e ele se repete. Isso eu aprendi quando eu conheci a Cabala ou a Cábala, que a palavra, uma delas, é liberdade. Então, quando você realmente se reconhece, você sabe que você veio ao mundo, a este planeta, a este universo local, não a passeio e nem para desfrutar somente. Nós temos momentos E nem para sofrer. Não, sofrimento não existe. Ele é causado pela tua mente, que mente incansavelmente e a todo instante, porque você sai do teu propósito, que é justamente a vibração que te leva a buscar. O que acontece? Nesse caminho que nós estamos vivendo, eu tive 9 profissões, não me encontrava em nenhuma, ganhava e perdia, ganhava e perdia, ganhava e perdia. Então, quando você não está estabelecido na tua sustentabilidade, o teu prover, que é o dinheiro, quando você não está num relacionamento onde você pode ter o crescimento, o aconchego, as mentes conjuntas, você acaba não se autoafirmando e sabendo que você está na marginal da tua vida. Você está caminhando na marginal. Sim. E a tendência da pessoa, ela ir se afastando cada vez mais, em vez de se aproximar do centro, porque é onde existe a dor, a desconformidade, até você se encaixar, ela bate e volta, mas ela volta mais longe de si mesma. E com isso, então, eu desde muito jovem, meu pai fez a passagem quando eu tinha somente 15 anos, e ele 42 só no planeta, em função de um câncer, mágoas, tristezas, ressentimentos, né? Mas eu comecei a buscar muito cedo a religiosidade. Então, eu era católica, apostólica, romana, praticante, mas meu pai era espírita, minha mãe muito católica, ele respeitava, e acabou que realmente eu não conheci muito o espiritismo, a não ser, como eu sempre fui uma criança um pouquinho mais revoltada, eu não tinha muita parada, o que aconteceu? Meu pai levou-me com 13 anos, numa casa no Batel, no bairro Batel, em Curitiba, onde tinha um senhor e uma mesa de trabalhos mediúnicos, e ali eu comecei a psicografar. Então, um dos meus dons era a psicografia. E aonde eu ia, numa casa espírita, travava todo o meu maxilar e eu começava a escrever. Bom, mas quando ele morreu, eu me revoltei, fiquei muito na Igreja Católica. Até, numa das minhas profissões, eu era muambeira. Eu me tornei muambeira. Então, eu ia para o Paraguai buscar as muambas, tinha lojas e tudo. E aí, diziam que era, como é que é? Circular de fronteira, nem me lembro agora o nome, mas tudo bem, era uma brincadeira. Aí, o que aconteceu? Eu acabei indo para Nova York, para buscar, naquela época que o R$1 era 0,90 centos de dólar. Sim, imagina, sim. Olha a disparidade. Eu comecei a ir, mas quando eu cheguei lá, quando meu pai fez a passagem, eu tive um problema de vesícula, muito sério. E o tempo foi passando, depois casei, engravidei, tive as 2 filhas e aquilo se acomodou. Mas, quando houve a despressurização do avião, eu cheguei lá, fui comer uma banana, que eu amo, e aquilo caiu que nem uma pedra, porque nos Estados Unidos as frutas são lindas, mas todas têm o mesmo gosto. É incrível. Sim. Hoje nem tanto, mas antigamente era muito. Bom, isso há 31 anos atrás. Vai fazer agora dia 2 de novembro, no dia de finados. Estava tendo um mini furacão na cidade de Nova York e nós estávamos em casa. Eu já estava uma semana com muita dor, tinha emagrecido 9 quilos, porque eu só vomitava e eu não conseguia ficar em pé. E nesse dia eu coloquei a mão e comecei a conversar com Deus. Eu conversava com Deus. E a Bia, que estava nos recebendo, junto com a minha sócia, Maria Tereza, disse assim, o que a gente vai fazer se ela morre? Nós não tínhamos feito seguro, sabe, viagem e tal. E eu comecei a conversar e pedi a Deus que ele me desse o dobro da idade da minha filha mais nova, que na época tinha 8 anos, a Ana Carolina. A Tânia Karina estava com 15, quase 16.
E eu pedi que ele me desse. Nisso, eu senti como se a minha barriga tivesse uma explosão, mas isso eu só fui me lembrar 6 meses depois do ocorrido. E eu saí do corpo, e depois eu assisti Ghost e era igualzinho. Abre-se uma fenda, eu ultrapassei, caminhei para uma legião de anjos, que tinha mais ou menos 3 metros de altura. Anjos não têm asas, gente, anjos não têm asas. Eles são uma energia fractal, e eles são eletromagnéticos, então eles produzem a própria energia, criando os raios parecendo asas. Passei por uma legião de anjos e cheguei com o meu pai, que estava me esperando, num ser com o rosto do meu pai, sentado, que era o Deus. E esse Deus, o co-criador, conversou comigo. Meu pai me abraçou, foi uma emoção enorme, e ele disse: através do teu discernimento e pelo teu merecimento, tu volta. E eu disse: não. Então, a palavra não, para mim, eu digo para qualquer pessoa, até para mim mesma, porque se eu disse não um dia para Deus, por que eu não vou dizer, né? Com certeza. Aí Deus me explicou que a minha missão não havia nem começado e que eu teria que voltar. Meu pai, telepaticamente, me olhou e disse: concorde. Mas eu não tive tempo de dizer um sim. Ele simplesmente, com o trono, se afastou e foi. E eu fiquei na frente do meu pai. E o meu pai passou várias informações, que depois eu repassei para minha mãe, para as minhas irmãs, no tempo certo. E me levou até de novo, passamos pelos anjos, naquele buraco, e eu voltei. E fiquei plasmada em cima do meu corpo. E a minha sócia estava do meu lado, ali me olhando, e disse: ai, que bom, a febre abaixou. Eu estava com muita febre, e nessa hora eu estava gelada. Encaixei. Claro que tudo isso foi me recordando no tempo certo. Aí eu acordo de madrugada, era mais ou menos 3 da manhã, vou no banheiro, estava toda amarela. Por quê? A minha vesícula explodiu. Então, ela espalhou todas as pedras. Eu tive uma colicistite hemorrágica. Tá. Todo mundo morre em 12 horas, não tem como, porque aquilo cria uma infecção, não tem como. E eu voltei, ainda fui para a rua, sobrevivi, vim no avião com óculos escuros, chapéu, um vestidão preto, longo, toda cheia de coisa, carregando mala, carreguei de 35 quilos, na época era 35 quilos, agora é só 23, vim carregando as malas, os bichos de pelúcia das minhas filhas, um travesseiro para o meu marido e tal, e vim embora. Cheguei no Brasil, foi muito estranho, foi muito legal, porque naquela época eu vinha no Trem Brasil, na Transbrasil, que era um Trem Brasil porque ele pulava muito, como eu dizia, aqueles aviões grandão e tal. Mas na primeira classe estava a Regina Duarte, e ela entrava com a revista Manchete. Engraçado como essas coisas marcam a gente, né? Porque, claro, eu tinha voltado para a vida. Para mim, o mundo era de outra cor. Uhum. Depois que a gente tem uma morte, assim como eu tive, e várias pessoas já tiveram também, eu tenho certeza disso, a gente tem um olhar diferente para a vida, porque é um renascimento, né? Então, o mundo muda de cor. É outra perspectiva. Né? Isso. E aí eu cheguei, quando nós desembarcamos em São Paulo, ela estava lá olhando para as malinhas da Barbie dela, eu dizia a malinha da Barbie, mas não tinha chego as pessoas para ajudá-la. E aí eu fui ajudar ela a tirar as malas da esteira. E a minha história, ela é muito, muito simples, mas muito profunda, sabe, Marco? E o que aconteceu? A partir dali, eu cheguei no Brasil, fui para o hospital, cheguei em Curitiba, e fiquei internada 11 dias, e viram que eu estava com tudo tomado, né? Que era a vesícula tinha explodido. E o que aconteceu? Eu acabei fazendo a cirurgia. Para os médicos eu fui um milagre. E comecei, então, a querer entender tudo que eu tinha passado e comecei a buscar Deus nas religiões. Tá. Mas quem me deu o caminho foi o padre Raimundo. E ele me disse: que tanto você busca, filha, num sábado de aleluia. E eu disse para ele: eu busco Deus. Passei 3 anos, de 94 a 97. E ele disse: tudo que você busca fora está dentro de ti. E aí eu entendi que Deus habitava em mim. E era este coração que hoje eu trabalho com a chama trina, o despertar da tua chama interna, de um olhar para você, de você se ver
E eu encontrei o Reiki em abril de 2007. O Reiki é minha mãe espiritual. Me tornei, inclusive, depois mestre em Reiki anos depois. Mas eu encontrei, fazendo Reiki e sentindo tudo em mim, a Celina Fioravante, que é minha grande mestra, e depois Antônio Carlos Costardi também, o neurocirurgião. Os dois transcenderam 6 meses de diferença, em 2005 e 2006, e eu acabei por encontrar todas as explicações através da Cabala, com a Celina, com a terapia de religação, com os anjos cabalísticos, e me tornei uma numeróloga cabalista. Hoje, eu sinto que eu não sou uma terapeuta. Eu sinto que eu sou eu dou o direcionamento. Eu diria mais que eu sou uma mentora. Tá. Então, a pessoa vem, busca respostas, eu consigo abrir o leque de possibilidades para ela, através da própria vibração, que é uma ciência milenar que sai da árvore da vida num propósito incrível, incrível, de fazer a diferença nesta energia, que é através do nome que você escolhe ao escolher o teu pai, a tua mãe ao voltar à Terra, sem a consciência, escolhe a data em que você nasce, que é realmente o marco da tua existência, e eu faço uma leitura. Eu digo que eu decodifico o código de barras que você cria quando você nasce pelo teu nome e a tua data de nascimento. E aí eu comecei a minha trajetória, que vem há 21 anos trabalhando com isso, 25 nesse acordar, e 31 vai fazer agora dia 2 de novembro, que eu renasci. Apesar de estar com 67, quase 70, eu criei uma realidade esses dias. Não. 2 anos e meio, quase para 70, mas está tudo certo. Com certeza. Nós estamos aqui para brilhar. Brilhar. Somente isso. Falei muito, vou tomar uma água deliciosa aqui. Tânia, você poderia explicar o que é a numerologia cabalística? Porque existem várias vertentes de numerologia. Na realidade, Pitágoras, ele aparece no ano de 486 a.C., e ele traz uma conexão de uma nova energia para os números. Até então, era o sistema caldeu, que nasce lá em 5.800 anos atrás. O povo hebreu começa uma busca e uma revolução a nível planetário de um novo sistema na Terra, que é justamente a apresentação da árvore da vida, que sai da flor da vida, em mais ou menos 5.200 anos atrás, que eles encontram este gráfico, que não deixa de ser um gráfico, baseado nas estruturas e nas leis, e começam a decodificá-lo. Durante 400 anos, porque naquela época eles viviam mais de 800 mil anos, né, que eram os profetas, começam a fazer uma busca de si mesmo. Ficam 400 anos, revelam a árvore da vida, e da árvore da vida, que traz a energia das 33 esferas da luz, 11 sefiras, que são as bolinhas decodificadas, junto com os caminhos, que são em 22, aliás, são 10 sefiras e uma não sefira, que é da ar, que traz uma conotação maravilhosa de você se reencontrar. Por isso que dizem que Cristo, o enviado, teve 33 anos na Terra. Na realidade, tudo foi códigos que eles criaram para poder decodificar cada vez mais e fazer essa amostragem. Então, dentro desse sistema, surgiu a astrologia, a numerologia caldeia e a tarologia, que veio a decodificação após, em 1700, no tarô de Marseille, na cidade de Marseille, na França. Mas já existia todos esses arquétipos que foram sendo revelados, tá? Aí surge Pitágoras nesse ano de 486, mais ou menos, antes de Cristo, e traz, através do sistema caldeu, uma revolução. E traz o número 9, que é o número da mestria. Então, existia de 1 a 8 a decodificação. A cabala, por si só, pela gematria, como Deus nos criou pelo verbo, tem uma codificação através das letras, pela gematria, pelo som, de 1 a 900, que são as vibrações da junção das letras, e a numerologia, que é pitagórica, quando ela se transforma na cabalista, nós utilizamos, eu juntei as duas e fiz uma cocriação de um sistema chamado, através das cartas do tarô,
com a numerologia de Pitágoras, fazendo não a transição só de 1 a 9, no número 11, mestre 22 e 33, mas também as 78 vibrações que trazem uma leitura que forma o teu código de barras, que eu passo um scanner e vou fazendo a decodificação, criando um sistema que é a facilidade de você se enxergar através da tua própria leitura do teu nome e da tua data de nascimento. Quando nasce um filho, né, os pais de primeira viagem costumam falar: que pena que não veio com um manual. Você decodifica o manual? Sim. Hoje mesmo, foi muito lindo, eu realizei uma cabala de uma criança de 13 anos para os pais. A emoção deles, lendo o filho comigo e dizendo: nossa, agora nós podemos ajudar ela a ser realmente quem ela veio e buscou estar na Terra. E você consegue entender aquela criança, as suas limitações e principalmente os seus dons e a sua potencialidade. Para onde ela pode ir com uma maior facilidade e aquilo que realmente você não pode tolher a criança. Por exemplo, uma criança que é o número 5, ela é um pássaro. Ela não fica prisioneira em 4 paredes. Ela é super criativa, inquisitora, inovadora e gosta de ser revolucionária. E aí se torna uma criança que tem que tolher toda hora. Desce daí, menina. Fecha. Não pode sair toda hora. Não, 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 não. E ela fica tolhida. E é uma criança que começa com seus medos, começa a viver a vida da mãe, se é uma menina, o menino a vida do pai, e acaba se frustrando na vida. E aí não sendo quem? Ele mesmo. Por isso que aos 13 anos a criança se rebela. Porque até então ela é reflexo do espelho pai e mãe. Mas quando ela se vê e o número vem para fora, ela precisa ser ela. E daí dá os embates. O pai e a mãe, como não conhecem na realidade e ainda acham ou pensam que poderá ser somente uma rebeldia, quando na realidade é ela querendo ser ela, acaba entrando em conflitos. Então, isso é muito fácil. E antes de nascer, porque o povo judeu, que é o povo hebreu, que se transformou depois que atravessaram e foram buscar o Messias, a Terra Prometida, que estão até hoje, e Porto Alegre é uma cidade extremamente dessa filosofia de vida, que aqui nós temos muitos judeus, a qual respeito e honro. Eles, quando o filho vai nascer, depois que nasce, que ele coloca o nome. Porque se você, só para você entender, Marco, e aos teus telespectadores, o que acontece? O nome, nós temos a vogal, as consoantes e a somatória total decodificada nas letras de A a Z e nos números de 1 a 9. Então, por exemplo, M é 4, A é 1, o teu nome. R é 9, 3 é o C, 6 é o O. Então, só o teu primeiro nome já é a chave que abre as portas da tua vida. Então, se você somar o teu nome, ele vai dar um número 7 em cima e embaixo ele vai dar um 16. Então, você é 7, 7. Então, todos os Marco, não Marcos, os Marco são céticos por natureza, buscam a centralidade, querem a liberdade e trabalham com a comunicação, que é o que você está fazendo agora. Então, a partir do momento que você começou a se comunicar, sua vida se torna mais leve. Mas você não pode ficar totalmente prisioneiro somente ao que você faz, que é a comunidade. Então, quando você sabe que a tua chave que abre as tuas partes é a comunicação, você começa a se soltar. Sim. E até então você se via, não sei falar, é difícil falar em público. E de repente você se viu aqui na TV fazendo... Nossa, isso é maravilhoso. Exatamente, foi uma surpresa para mim. Mas hoje você se sente. Hoje sim. E abriu teus caminhos. Muito. Porque a chave, é a chave, você entendeu? Então, é assim que a gente encontra uma decodificação. E aí, o que acontece? O dia, tá? Então, o teu nome é o que você veio fazer. Sim. O dia é o que você tem de atitude. O mês é como é o teu sentimento. E o ano é como você pensa e o teu propósito de vida. Na somatória total, você vai encontrar o que você veio aprender. Então, quando a criança nasce, você já sabe
para que ela veio na Terra. Então, qual é a melhor profissão, aquilo que ela veio desempenhar, para aquilo que ela veio fazer e etc. Aí, o que acontece? O nome, se tem o mesmo número deste que você somou, ela não vai ter dificuldade na vida, como os outros, que é o que o povo judeu faz. Aí ele coloca um nome, um prenome, um sobrenome, que vai dar o mesmo número aqui. E aí eles têm essa facilidade. É um conhecimento Aplicado. Que vai facilitar a vida dos humanos. Então, essa energia seria muito melhor buscar. Então, quando as pessoas vêm fazer, eu digo, gente, deixa a criança nascer, daí a gente escolhe. Mas os pais ainda acham-se deuses dos filhos e aí não querem. Então, a gente deixa. Muitas vezes os pais querem direcionar vida amorosa dos filhos, escolhendo essa pessoa é boa para você casar, aquela não é, você tem que seguir nesta profissão e não naquela. Tem que, né? Tem que. Tem. E, na verdade, acham que estão ajudando, na realidade só estão Eles querem dificultando. poupar, às vezes, aquilo, o sofrimento que eles tiveram, quando, na realidade, eles deveriam contar o sofrimento para o filho e dizer, isso você poderá evitar. A escolha é tua, meu filho. Diante da tua liberdade, a responsabilidade vai caminhar junto. Diante da tua fé, os medos não existirão. Diante das tuas escolhas, você vai poder ser feliz ou não. Então, os pais são aqueles que direcionam e não aqueles que impõem. Os pais é aqueles que cuidam, tá? E filhos não vieram para cuidar de pai e mãe. Pai e mãe que adoece é o pai e mãe mais egoísta do planeta Terra. Não se pode adoecer, porque filhos não vieram cuidar de pai e mãe. Vieram para trazer a alegria, o firmamento, e eles irem para o mundo, constituírem as suas famílias e os pais fazerem parte da vida deles, mas não mais ser a família deles. E vai colocar isso na cabeça. E daqui a pouco eu vou falar demais. E aí o que vai acontecer? Você queimada na fogueirinha de novo. Não, não pode ficar de jeito tranquilo. nenhum. A missão dos filhos é cuidar dos filhos deles. Isso, que são os povos originários. Sim. Se eles seguissem os povos originários, seria tão fácil, né? Que a sabedoria ancestral, a sabedoria milenar, Se você é chegar... muito mais esperta do que a nossa atual. Se você chegar em qualquer tribo indígena, eu já tive o prazer, quando eu fui para o Roncador, de dormir numa tribo indígena. Você é recebido pelos jovens. Os anciões da tribo, os caciques, eles ficam em outro clã dentro da tribo, mas eles não têm acesso. Então, são os jovens, os filhos que recebem com os seus filhos pequenos. Então, os avós, eles já estão recolhidos. Então, eles vivem numa comunidade. E esses filhos cuidam dos seus filhos. E quando esses filhos crescem, que assumem, esses filhos vão viver na comunidade. É muito lindo de ver. Só que nós não seguimos essa parte. E acabamos nos deixando de lado e sofrendo pelos filhos. Aí os filhos abandonam os pais. Sabe por quê? O que acontece na nossa existência que é muito sério também? Quando você dá muito para um filho, o filho se vê em dívida com aquele pai. E como ele não pode pagar aquela dívida, ele judia do pai ou ele vai embora. E outra coisa, quando se dá muito também, eu acredito que o jovem, ele não aprendeu a cuidar de si, porque ele ganhou tudo, ganhou muito. As coisas vieram fáceis. Ele não teve muitas vezes que trabalhar, não teve que se esforçar para conquistar. As coisas vieram. Mas o esforço começa já numa cesárea, né? Já numa cesárea, porque as crianças não fazem mais esforço para nascer. Sim. E aí o que acontece? Então, e ainda tiravam as crianças antes, graças a Deus veio essa lei, que só pode depois de 39 semanas, porque já queriam tirar. Não, teria que deixar a criança entrar no trabalho de parto, fazer esse movimento, não cortar essa energia. Claro que hoje tem anestésicos que podem facilitar, poupar a dor. Por quê? Né? Sentir a dor, o sofrimento. Mas deixar a criança vir, se colocar à disposição. Porque, na realidade, o humano não veio nem para procriar.
Procriação é do animal. Nós já fomos do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal, e hoje estamos como reino humano. E o nosso próximo passo é o reino dévico. Então, quando você realmente transcende toda essa caminhada, você vai entender que quando você está gestando um irmão estelar que está voltando à Terra. Um reencontro. É um reencontro com outro ser, com uma partícula tua também. E aí, desde a barriga, já quer gestar... Não, gerenciar tudo. E isso realmente faz a criança entrar em sofrimento. Então, a criança, muitas vezes, já nasce com a culpa daquela mãe que perdeu as coisas. E isso tudo vai passando de célula para célula, numa energia tão forte, numa simbiose, numa sinergia, que acaba entrando totalmente em conflito. Então, quando eu vejo jovens que vêm me buscar, apesar que a minha faixa etária que busca o meu trabalho, eu trabalho muito online, né? Hoje, depois da pandemia, eu trabalho só online, faço as mentorias nas empresas, daí que eu vou presencial, mas quando eles vêm me buscar, eles querem entender o porquê eles chegaram, e daí do porquê eu tiro o porquê da vida deles e coloco para quê que você quer continuar assim. O porquê dificulta a vida de quem pergunta muito por quê. Porque é passado. Porque é passado, já aconteceu. O para quê? O para quê que eu estou vindo hoje aqui no teu programa? Para tocar o coração de quem está assistindo? Para fazer essa pessoa entender que o sofrimento que ela está, só ela causou? Porque nós somos todos hoje. Hoje mesmo eu estava conversando numa mentoria. Trocar a consequência pela finalidade. Isso, beleza. Adorei essa tua definição. Achei fantástica. A consequência, que é a causa, Sim. que gerou o efeito, né? Que daí traz. Porque essa lei da causa e do efeito, até o ano de 2011, ela não estava tão forte no planeta. Ela sempre existiu. Mas a partir de 2012, que é realmente quando nós entramos no novo século e na nova energia, que houve toda essa modificação, aí sim, causa vai gerar o efeito. Então, se eu estou atraindo ainda alguma coisa ruim, o que dentro de mim eu estou causando para que isso chegue? Quando há a dissipação, quando há o filtro do coração aberto, limpo, quando eu realmente reconheço e aceito, eu libero. E quando eu aprendo, nunca mais vai chegar. E aí eu vou realmente me curando para poder atrair somente as coisas boas. Não tem? Isso é a lei da vida, né? As leis universais, o processo, tem várias técnicas hoje, terapeutas, né? Tem tantas técnicas que pode ser você aplicar. Mas as pessoas não querem gastar o seu dinheiro ou gastar o seu tempo para se conhecer. Ele quer ainda procrastinar, achar um culpado e terceirizar. Eu acredito que todas as curas, toda a evolução é de dentro para fora. Os terapeutas, as técnicas estão aí para guiar, para auxiliar, para ajudar. Mas se a pessoa não faz a parte dela, nada vai acontecer. Nada. Dica de nada. Aquela tal de pílula milagrosa não existe. Existe gente que vai num terapeuta, faz 1, 2 sessões e sai falando mal porque ele não acertou a minha vida. Sem ter feito um pingo de isso força. é quando você cria a consciência, né? Sim. Porque tudo está no nosso inconsciente que tem que vir para o consciente. Agora, vindo para cá, aconteceu uma coisa muito linda. Eu levo as pessoas também, há 20 anos, para pontos de energia de cura no planeta Terra, que são as cidades intraterrenas. Então, e uma das meninas que mora em João Pessoa, Paraíba, ela é gaúcha, mas mora lá, e ela foi comigo ano passado para lá, e 2 semanas antes de eu ir levar o grupo, ainda tinha uma vaga que o menino desistiu. Ela disse, eu preciso ir porque apareceu 3 nódulos na minha garganta. E eu quero ir porque eu sei que eu vou me curar. E ela embarcou no ônibus e foi com a gente, tá? Isso foi em maio que a gente foi, maio. E aí, é cidade de Salto, no Uruguai, a cidade intraterrena de Aurora, onde tem o Padre Pio, onde tem todos os fractais e os cristais. A segunda cidade é em Erques, Encontro dos Remanescentes Cósmicos Siderais, na cidade de Capilla de Monte, Principado de Córdoba, na Argentina. E a terceira é Mititlán,
na Ilha do Sol, no Lago Titicaca, perto da Bolívia e no Peru. Então, esses são os 3 pontos de energias maiores do planeta. O 4º já está sendo aberto, que é em Barra do Garça, aqui no Brasil. Tá. O Brasil vai ser o país que vai salvar o planeta Terra. Então, o Brasil é o centro mais energético do planeta. Por isso que querem destituí-lo. Por isso que falam há muito tempo que o Deus é brasileiro. É. Porque É o isso. Brasil é o futuro. É o Brasil. E aí ela foi, embarcou no ônibus, Marco. E agora eu estava vindo para cá, ela escreveu: acabei de fazer o exame, os 3 nódulos sumiram, o médico está encantado. Então, aí eu escrevi para ela: a tua fé te curou. Você se curou. A energia do local só propiciou você enxergar o que causou, que você criou esses nódulos. E você entendeu, aceitou, liberou e se libertou. Foi fantástico. Que maravilha. Me emocionei muito. E estava vindo para cá, eu digo, nossa, estou indo para um programa onde as pessoas vão escutar. Então, acredita, a tua fé te salva, como dizia o nosso mestre, porque hoje me considero cristã. Eu sigo os passos do grande mestre. Sim, porque não importa a religião, importa a nossa religiosidade. Isso. É o que cada um sente, é o que cada um acredita. Não, Que a palavra religião não é muito aquele forte, né? livrinho que a pessoa quer ler e decorar. Não. É tudo na entrega, né? Sim. Tânia, eu sei que você já fez ali alguns rabiscos, Adoro rabiscar. adora rabiscar. O que você preparou aí para nós, para nos dar de exemplo? Eu estava falando contigo porque eu sinto a cidade de Porto Alegre, como eu falei no começo, né? Um Porto Alegre, Sim. né? Então, é onde as pessoas vêm, encostam a sua embarcação, descem dos navios e querem fazer alegria. Então, é uma cidade que está sempre envolvida com festas, com filantropias. Eu sempre vejo pessoas aqui postando que teve um desfile de moda, tem muita filantropia na cidade, as pessoas gostam de ajudar, gostam de se reunir, gostam de fazer. E aí, eu entendi muito, há muito tempo atrás, quando eu atendi ainda, que eu vinha para cá e atendi aqui, bem no Parque ali da Redenção, eu atendi aqui durante uns 4, 5 anos, eu fiz a numerologia. Então, Porto Alegre, ela tem a alma 235, que é o arauto da luz, que é a energia da liberdade, do desprendimento, aquela coisa de não ficar prisioneiro a nada e nem a ninguém. Aí ela tem de frente, na personalidade dela, o 37, que é a sua individualidade. Então, as pessoas de Porto Alegre, elas gostam de se encontrar nos bares, nos restaurantes, nos lugares públicos, mas não quero receber na minha casa. Não, visita não. Me deixa a minha liberdade. Visita não. Vamos se reunir no bar, no restaurante, vamos fazer tudo que é festa. A pessoa encontra um conhecido na rua, fala, passa lá em casa, mas nunca dá o endereço. Não dá o endereço. Liga para mim, mas não passa o telefone. Sim. Tá? Mas eles são todos receptivos, todos amigos. A amizade é lá fora. Dentro de casa é família. E é uma energia familiar, que é o 60, que é a energia do coração. Mas não façam mal para um porto-alegrense, porque ele é vingativo. Então, a cidade de Porto Alegre, ela acolhe, mas ela mesma expulsa. Então, ela acolhe, mas ela mesma expulsa. Mas o que eu fiz foi, Rio Grande do Sul é uma cidade que é o 9. E o 9 é a força da cura, então, do conhecimento. Então, no Rio Grande do Sul, é muito conhecimento, é onde vibra muito faculdades, hospitais, é onde dá muito certo essa proposta de fazer com que a vida se torne. Tem muita mais pesquisa aqui no Rio Grande do Sul. Tudo isso dá muito certo no Rio Grande do Sul. E o Brasil é 7. Brasil é um 25-7, onde o conhecimento, através da liberdade, te levará a você ter a fé, o propósito, o direcionamento e a individualidade. É um país guerreiro. É um país onde se estabelece a frequência de um foco e de uma objetividade. Se o Brasil não tem um propósito, não tem um foco, ele se perde. Quando soma 7 do Brasil, 9 do Rio Grande do Sul, que é o 16. Então,
Rio Grande do Sul são os bandoleiros, são os revolucionários. Os gaúchos, eles são revolucionários. Eles vão para o mundo, eles enfrentam qualquer coisa. Eles são aqueles que querem realmente fazer a diferença. Quando chega na capital, que é a amorosidade, pegar no colo, família, né? Eles se transformam no número 13, que são os 4. Que é justamente, eu transformo tudo. Que é o que aconteceu com Getúlio. Sim. Não sou política, sou apolítica, gente, tá? Não sou, não. Mas eu digo que Getúlio colocou o Brasil num outro patamar. Existia um Brasil até 16 de agosto, não sei que ano que Getúlio fez a passagem, né? Mas naquele dia ele mudou a história do Brasil. Passou-se a ser um Brasil em 1954, que é o número 19. Saiu de um Brasil muito só certo, muito arcaico, para um Brasil revolucionário de 1954, que é o 19, que é vamos buscar novas coisas, novos projetos, novas energias, e se transformou. E aí, como o Rio Grande do Sul é o pé do Brasil, o Brasil segue os passos do Rio Grande do Sul. É muito lindo isso. Que lindo. Que É lindo. muito lindo. Então, o Rio Grande do Sul tem que buscar muita pesquisa, tem que investir na saúde, tem que investir na educação, tem que mudar o sistema, tem que levantar a bandeira. Meu Deus, no Paraná, eu não sei o hino do Paraná. Qualquer criancinha desse tamanho sabe o hino do Gaúcho, sabe o hino do Rio Grande do Sul. Então, é muito patriota, né? Porque o 4 é o patriota. O 7 vai para fora, mas busca recursos para cá. Então, é muito interessante. É muito interessante. E eu realmente agora estou recebendo a energia e vendo de um outro lado. Então, somos os guerreiros, né? Somos aqueles que vão buscar. Somos não, porque, na verdade, eu sou paulistano. Mas nasci quando em São chega Paulo. aqui, se torna guerreiro. Sim, não tem como. Todos Não que tem vêm como. para o Rio Grande do Sul acabam, pelo Porque menos você um pouquinho, entra. virando gaúcho. Você entra na egrégora, você entra Sim, no claro. consciente coletivo, né? Mas eles buscam isso, eles buscam a conquista. E eles são bairristas, né? Sim. Nossa, muito bairrista, né? Uma mudança sempre E tem uma aceitar o paulista. alteração. Aceitar a curitibana aqui. Não é fácil. Demora. Precisamos conquistar o coração dos gaúchos. O coração, principalmente em Porto Alegre. Sim. Está no coração. Com certeza. Tânia, infelizmente estamos chegando no finalzinho. Já? Mas eu nem falei. E eu ainda tenho muito para escutar. Então nós voltamos. Eu tenho muito, com certeza. Uhum. Não é um convite, é uma intimação Olha, para um próximo programa. ele já virou gaúcho, hein? Ele já virou gaúcho. Tô Tá aprendendo. intimando. Tô aprendendo. Que ótimo. Tânia, foi um prazer tê-la aqui. Eu também gosto Gostei muito de estar. muito. Você tem um recado de 30 segundos para poder passar para o pessoal? Eu? Algo bem rapidinho. Bem rapidinho. Bem rapidinho. Você veio ao mundo para viver e não para sobreviver. E o que te move é o amor, fé. E este te deixa livre do medo e do sofrimento. Segue teu coração e nunca desista de você. Tânia, obrigado. Gratidão. Gratidão mesmo. Estamos chegando no fim de mais um Papo de Terapeuta. Eu só gostaria de lembrar vocês que existe um grupo de WhatsApp onde você pode se inscrever para receber dicas, para receber informações e poder interagir comigo e com os nossos convidados. Gratidão e até o próximo Papo de Terapeuta. Uau! Gratidão. Eu adorei esse programa, e vocês? O que acharam? A Tânia é maravilhosa, não é? Perceberam que eu fiquei emocionado no final, não perceberam? Pois é, eu me emocionei e bastante. Isso acontece em várias situações. Normalmente, quando nós estamos em um momento mais fragilizado, ou quando nós estamos em um momento onde o estresse está um pouco elevado para nós, ou em situações onde aquelas pessoas que têm um pouco mais de sensibilidade se conectam com algo que vai
aflorar, vai florescer essas emoções. E eu vou aproveitar isso para conversar um pouquinho com vocês sobre os florais de Bach. Todos já ouviram falar. E só que eu vou começar falando quem foi Edward Bach, o criador desta linha de florais. Ele foi um médico, cirurgião, um grande pesquisador londrino há cerca de 100 anos atrás, quando ele criou as essências dos florais de Bach, que na época eram conhecidos como os remédios do Dr. Bach. Ele tinha uma saúde frágil e, em um momento de muito estresse na sua carreira, ele caiu adoentado, fez uma cirurgia de emergência e os seus colegas lhe deram 30 a 90 dias de vida. Só que ele viveu ainda por mais 7 anos, trabalhando com os florais de Bach. Pois é. Quando ele teve essa notícia, ele se intensificou mais nas pesquisas que ele fazia, porque ele não estava feliz com a medicina da época, porque ele acreditava que ela focava na doença e não no paciente. Veja só, isso ainda acontece hoje, na verdade, e há 100 anos atrás isso já preocupava o Dr. Edward Bach. Ele deixou Londres, fechou a clínica, deixou a sua fortuna, mansão, toda a vida que ele tinha confortável e se mudou para o país de Gales, onde ele começou do zero esta pesquisa. E ali ele foi conhecendo as flores, ele foi conhecendo as propriedades que elas tinham e que traziam para nós sobre as emoções. Exatamente. Os florais de Bach, eles funcionam muito bem nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, só que eles não introduzem nenhuma substância, simplesmente vão fazer com que vá aflorar aquilo que nós já temos aqui dentro, aquilo que nós estamos precisando para passar por determinadas situações ou momentos. Pois é, só um exemplo. Se você está num momento de muito estresse, ele vai fazer com que nós fiquemos mais calmos, ele vai trazer do nosso inconsciente aquilo que nós temos de tranquilidade, de autoconfiança, para que nós possamos combater a própria ansiedade. Pois é, só que hoje eu quero falar de algo mais importante ainda do que simplesmente uma essência. Aliás, pessoas diferentes com o mesmo sintoma podem muito bem usar essências diferentes. A fórmula pode ser totalmente diferente em pessoas com o mesmo sentimento, porque elas vão atuar na causa, naquilo que está aflorando os sentimentos, as emoções que estão nos prejudicando. Mas hoje eu quero falar sobre o Rescue Remedy, ou seja, a fórmula de resgate, a fórmula emergencial. Pois é, ele uniu 5 essências que vão funcionar naqueles momentos em que nós estamos mais estressados, naqueles momentos em que nós estamos mais machucados emocionalmente. Por exemplo, você sofreu um acidente de carro, você foi assaltado, você viu uma situação que te machucou por dentro, que te deixou realmente em frangalhos. Esta essência vai te ajudar, como eu já disse, de dentro para fora. Vai fazer com que nós possamos superar esses momentos com muito mais facilidade. Mas não é só isto. Por exemplo, se você tem um momento que por alguma situação você está perdendo o sono, os florais de Bach vão ajudar muito, mas se é algo pontual, o Rescue Remedy vai te ajudar. Outras situações onde o Rescue é muito importante. Uma queda, um machucado, tá? No luto, ele é muito bom. Perdeu um relacionamento, perdeu alguém próximo. Você pode ter perdido o seu emprego. Isso tudo são momentos de luto. Isso tudo, o Rescue Remedy vai te ajudar como primeira fórmula, como a emergência, início de toda essa transição que nós vamos fazer. Após o período crítico, outras essências podem ser usadas através de fórmulas personalizadas que elas vão ter uma eficácia muito maior. Só que o Rescue Remedy também é excelente para precaução. Pois é, ele tem um efeito que funciona nos preparando para determinadas situações.
Você vai participar de uma entrevista de emprego, um vestibular, ou quem sabe até o primeiro encontro com o crush. O Rescue vai te ajudar, tomando 1 ou 2 dias antes, iniciando ali 4 gotas, 3 a 4 vezes por dia. Você vai chegar naquele momento muito mais seguro, muito mais tranquilo, tendo autoestima, confiança e vai poder aproveitar muito melhor estas situações, porque são oportunidades que nós temos e não podemos perder estas oportunidades, porque muitas vezes são momentos únicos e vão impactar muito a nossa vida dali para frente. Rescue Remedy é uma fórmula que você precisa ter sempre ao seu redor. Os bebês também se aproveitam muito desta fórmula. Muitas vezes, você pode passar o Rescue Remedy ou outras essências florais na pele. Pois é, uma batida, um machucado, pode passar na pele. Ele vai te ajudar ali também. Mas, qualquer dúvida, qualquer informação, algo que você precise falar comigo, você tem 2 oportunidades. Ou através do meu Instagram, que aparece não só nesse momento, mas durante a gravação dos programas, mas você ainda pode entrar no grupo VIP do Papo de Terapeuta. Pois é, através deste telefone celular que está aparecendo aqui, você vai entrar em contato e pedir para ser incluído no grupo, ou simplesmente entrar em contato comigo para solucionar a sua dúvida, o seu questionamento, ou me informar algo que você acha relevante. Entrando no grupo, você vai ter dicas, informações, você vai poder interagir comigo, com os convidados e receber muita coisa exclusiva. Existem materiais que apenas quem está no grupo recebe. Vídeos, informações. Só quem entrou no grupo é que vai estar sabendo. Estamos agora iniciando o 2º grupo. Pois é, o primeiro já estava cheio e para que não fique algo muito tumultuado, com muita gente comentando, conversando, pedindo, perguntando, eu iniciei agora o 2º grupo e é nele que você vai entrar. Não se esqueça, é só entrar em contato comigo pelo Instagram, pelo número que está aparecendo na tela e seja muito bem-vindo. Gratidão!